Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa live do InResidence. Eu sou Igor Campos. Eu sou a Suiane Aracaki. Nós somos os fundadores do InResidence e a gente aqui fala sobre assuntos que a gente pratica no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre zenitais, sobre claraboia. Para a gente começar a falar sobre zenitais, eu queria antes dizer o seguinte: muitas vezes, quando a gente está fazendo projeto de arquitetura, a gente se depara com essas questões relacionadas a esquadrias, né, a aberturas, ventilação, iluminação. Que a gente costuma dizer que esquadrias é muito mais do que um buraco que a gente abre na parede, porque, afinal de contas, faz parte da construção da linguagem arquitetônica, né, da linguagem do projeto, que é definida logo no partido arquitetônico, quando a gente inicia o projeto. Então, a gente tem que ter muito cuidado e um zelo bastante grande ao fazer, ao propor essas aberturas. É uma solução técnica, mas estruturada nesse desejo de manter uma linguagem arquitetônica, de manter uma volumetria, e assim a gente consegue fortalecer a ideia, o conceito inicial que a gente tem de projeto, né? Como que a gente representa isso no nosso projeto, né? Inicialmente, a gente tem um desenho, que é o desenho geral de cobertura, e aí esse desenho geral de cobertura 1:50 faz as chamadas de ampliações e detalhamentos em outras escalas. E aí a gente entra no detalhamento propriamente dessa esquadria, né, dessa iluminação zenital, que é o que vocês estão vendo aí na nossa tela. Como que a gente faz essa representação, né? Como é que a gente elabora o desenho técnico? A gente tem sempre os desenhos gerais dessa ampliação, pelo menos ou planta, corte e vista, né? Dependendo do detalhamento. Então, nesse caso, foi exatamente a mesma situação. A gente mostra aí a planta em cima, que é esse grande retângulo, faz a divisão, mostra a divisão dos vidros, né? A emenda dos vidros, e essa emenda, ela está coincidindo com o eixo dessas vigas metálicas aparentes, que vocês viram na foto anterior, né? E criar mesmo esse como se fosse um ripado, né, na cobertura, que era uma estrutura secundária. E aí a divisão do vidro, a emenda do vidro, coincide, né, com o eixo dessas vigas. E nessas informações, tanto do corte quanto da planta, a gente marca as chamadas de detalhamento, que aí são em outras escalas. Preferencialmente, a gente usa essa planta e os cortes na escala 1:25, e aí depois a gente vai fazendo as devidas ampliações em outras escalas, como vocês estão vendo aí, na escala 1:10. Nesse projeto, o que acontece? A gente tinha um sistema estrutural e a gente tinha viga sobre viga, né? Uma viga secundária apoiada numa viga principal, ou seja, como se fosse um pergolado, né, metálico, é onde a gente tinha a condição de fazer a iluminação e a ventilação zenital. Então, nessa chamada que vocês viram na escala 1:10, daí a gente puxa esse desenho na escala 1:10 e vê se a gente já colocou todas as informações que a gente precisava. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente percebe que não, né? Que a gente precisa ampliar ainda mais para poder inserir todas as informações necessárias para orçamento e execução, para que fique clara a solução técnica que a gente está dando. Então, aí, como vocês podem ver, a gente faz essa chamada, esse corte é um corte já ampliado, né, na escala 1:10, e aí desse corte é o que a gente vai puxar daí essas partezinhas que são os encontros. A maior parte dos detalhamentos, eles são encontros entre um plano vertical e um plano horizontal, entre um material e outro material. E aí, como vocês podem ver, a gente tem esse trecho, né, que é um corte transversal nessa zenital, e aí a gente tem a laje, a zenital, que é esse pergolado, né, nesse caso, que, como eu falei para vocês, ele vai desde o jardim interno até a área dos banheiros, né, e daí ilumina e ventila nos banheiros. Então, a gente precisava dar informações adicionais exatamente nas extremidades. Como que acontece essas junções entre a estrutura, entre a laje e o encontro dessa esquadria. Do lado direito, que vocês estão vendo, é uma grande calha que a gente fez, é uma calha bem larga, porque ela era mais rasa. Então, é o encontro de um dos lados, do lado esquerdo, da laje com essa estrutura que faz a esquadria, e do lado direito, o encontro dessa esquadria da zenital com essa calha mais larga, tá?
No próximo slide, a gente já vê daí esse detalhamento, como funciona. E aí a gente está vendo, então, do lado esquerdo, ampliado, esse trecho que faz o encontro da laje, né, sobre a estrutura secundária, né, de vigas metálicas, com a esquadria, e do lado direito, então, a gente tem o encontro do final dessa esquadria com essa calha larga, que aqui no desenho, de novo, tem uma linha de interrupção, né, como está sendo mostrado aí no mouse, para reduzir daí o desenho, essa largura, e a gente consegue ter a ideia do conjunto, né? Isso é uma coisa bacana. Então, o que a gente fez aqui? Nesse trecho, a gente queria que acontecesse a iluminação e a ventilação também. Então, a gente tem um vidro em cima, né? Que é daí um vidro laminado, por cima, temperado laminado. Nesse caso, a gente fez transparente incolor. E aí, a gente tem uma estrutura embaixo dela que suporta, né, que faz o apoio desse vidro no ritmo do pergolado, e nas pontinhas, daí a gente tem uma pecinha que faz a vez da pingadeira, digamos assim, né? A gente aproveitou essa pingadeira para fazer essa dobra na chapa e criar aí, no plano horizontal, criar uma tela, uma possibilidade de instalação de uma tela metálica. Então, a gente usou essa telinha para poder permitir a ventilação e não permitir a entrada de bichinhos, né, de folhas e coisas assim. Então, a gente tem essa ventilação, né, do lado esquerdo aí, que permite, então, que faça a troca de ar, que funcione também como se fosse uma chaminé. Então, permite que o ar quente suba e faça essa ventilação aí. E do lado direito, e fizemos um fechamento aí em chapa, com várias chapas dobradas, e aí vocês podem ver que a gente, esses detalhamentos, eles foram todos cotados em milímetros, né? Os engenheiros adoram quando a gente faz essas cotas em milímetros, e parece até que a conversa entre a gente fica até mais fácil, né? No próximo detalhe, no próximo slide, desculpa, aí a gente tem uns outros fechamentos de outras áreas e cortes na outra direção também, né? Que é esse corte A aí, que é o corte no outro sentido, né? Que mostra também daí como que a gente fez essa fixação, o apoio do vidro, que vocês podem ver, como eu falei lá no começo, que a emenda do vidro, ela fica exatamente alinhada com o eixo da estrutura, né? Das estruturas principais, e aí a gente cria essa vedação aí em silicone, né? E o detalhe à direita, daí a gente está vendo já um engrossamento aí da laje, que a gente faz, na verdade, para dar acabamento para impermeabilização, e aproveita e faz esse fechamento aí também. O detalhamento, na verdade, não é nada mais, nada menos do que isso, né? A gente representar antecipadamente soluções para alguns problemas, né? Quanto mais simplificada a solução, maior a chance da gente conseguir executar isso na obra também, tá? Mas o mais interessante dessa solução é justamente você criar alguns aspectos cênicos do ponto de vista da iluminação, né? A gente já tinha aí o nosso grande mestre Corbusier, que dizia que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes sobre a luz, e quando a gente tem isso e cria efeitos cênicos para fazer com que a luz, de alguma maneira, penetre o ambiente de uma forma delicada, de uma forma singela, a gente consegue obter um resultado e uma atmosfera muito rica do ponto de vista da espacialidade do ambiente que a gente acabou projetando. Então, esse é um aspecto muito importante. E o outro é que esse recurso permite, claro, que você incorpore a luz da maneira com que eu expliquei para vocês, mas permite também essa ventilação contínua ou seja, uma certa tranquilidade. E o fundamental, você consegue trabalhar a composição das suas estruturas de ritmo, de modulação, do projeto como um todo, sem que haja interferências de algumas dessas janelas que eventualmente estariam localizadas na própria fachada. Claro que a gente sempre tem recursos para trabalhar essas aberturas diretamente na fachada, mas às vezes nem sempre elas vão ao encontro daquilo que a gente imaginou como linguagem e solução técnica. Daí esse recurso que a gente está apresentando para vocês
ser tão utilizado não só por nós, mas pelos grandes mestres que a gente admira e também pelos arquitetos contemporâneos que utilizam esse recurso e essa solução com muita frequência, sobretudo para valorizar os espaços e os ambientes projetados por todos. Agora, tem um aspecto, gente, que é importante, além da questão da construção da linguagem, né? A gente só tem que tomar cuidado lá em cima, na cobertura, para que a gente crie uma situação que não vire um problema. Às vezes a gente quer criar essa zenital e acha que a gente pode colocar essa zenital em qualquer lugar lá na cobertura, porque é um plano que está lá em cima desocupado. Não é bem assim, né? Por exemplo, não criem zenitais que fiquem muito próximas da platibanda, por exemplo, de modo que elas não sejam exatamente a platibanda. Porque se vocês deixarem um espaço muito pequeno entre a platibanda e a zenital, você não vai conseguir impermeabilizar ali, por exemplo. Né? Então, você vai acabar criando um outro problema lá em cima. Então, alguns aspectos, assim, que a gente precisa ficar atento na hora de lançar, de propor essa zenital, para que ela não seja a origem de outros tipos de problema. Tá? Deixa eu fazer um complemento para a gente tomar cuidado para não ficar muito estreita, mas também para tomar cuidado para não ficar muito larga. A gente já fez uma solução assim, em que a abertura era muito grande e quando a gente faz a abertura de tal forma que a incidência solar é direta, essa abertura excessiva, ela fica desconfortável. Então, a gente fez uma solução que não ficou muito legal. E depois, de temperatura, né? E depois dessa solução que nós percebemos que seria possível diminuir e reduzir, a gente começou a trabalhar com dimensões por volta de 30, 40 centímetros no máximo, para a gente poder ter, ou seja, a incidência do sol sem que haja realmente um prejuízo muito grande do ponto de vista do banheiro e da iluminação, ou seja, do ambiente, seja ele qual for. Né? Além da questão da temperatura que a Sui colocou, a questão realmente de conforto, né? Se você tem um revestimento branco, por exemplo, no banheiro, tem uma incidência do sol muito grande, fica ruim, desagradável, ofusca, não é uma coisa muito confortável. Então, a gente precisa ter um pouquinho essa percepção de bom senso, do ponto de vista da dimensão, que não seja muito grande, que não seja muito pequena, de tal forma que as pessoas, quando forem também executar, consigam manusear e criar, ou seja, soluções adequadas para que a gente consiga fazer com que seja a melhor solução possível. Porque, do ponto de vista da zenital, a gente tem praticamente duas alternativas, resumidamente, tá, gente? Assim, você tem essa em que você tem a incidência direta do sol, e depois você tem os sheds, que ele cria uma luz muito bonita, uma luz que é indireta e que cria uma ambiência muito interessante. Essa é um pouco mais confortável, dependendo da situação e do efeito que você quer obter. Né? A luz que entra, que de alguma maneira vai fazendo uma marcação de uma sombra mais dura, ela é muito bonita, é muito interessante, mas tem que ter esse cuidado todo. E tem essa luz que é mais difusa, que é uma luz indireta, que quando você usa o shades orientado para a melhor posição em função, ou seja, da orientação solar, você vai conseguir obter um resultado tão confortável quanto, mas é um outro efeito cênico que você vai trazer para o espaço projetado que você imaginou. Falou, gente. Um abraço, até mais. A gente se fala quinta-feira que vem de novo. Até mais. Tchau, tchau.